Tomando a breja? Hoje é Kirin, Que viagem, velho. Kirin, Kirin. E Diferentão. essa aqui é boa pra caralho também, velho. Pra poder curar a ressaca de ontem, né? Olha, eu É, tô com a tá dando jaqueta ainda horário. De Volta pro Futuro, velho. Eu coloquei pra poder ver se tá funcionando. Tá começando a ficar quente aqui, né? Vai começar, né? Você tá ligado nessa jaqueta, né? Você me mostrou, velho. Ó, apertar aqui, ó. Ué, estragou, velho? Vai lá, velho. Então, bora. Seja bem-vindo ao 7º episódio do Tchanka Podcast. Eu, Carlos Lalau, e meu amigo Frederico Castro. Yo! Cara, o Ian falou que o meu nome é Carlos Laulau. De onde ele Lá, tirou isso, lá. hein? Pô, não sei, mano. Não sei. Mas foi muito legal que ele mencionou a gente, Foi. né? Mencionou o Tchanka no o projeto dele no YouTube, que acho que o programa chama The Goods, né? Episódio The 2. Good. Ele mencionou 3 canais menores do YouTube, né? Que ele falou que Uhum. gosta e tal. E aí mencionou a gente, velho. Foi legal pra caralho. Fiquei Massa super demais, feliz. é. Fiquei super Ele, feliz. ele mencionou, foi legal pra caramba. Ele errou o meu nome, mas não tem o meu apelido, e falou que a gente fala em espanhol, né? Espanhol, Mas, ele falou que é um canal com conteúdo em espanhol. Eu nem quis lá corrigir nem nada, só agradeci. exatamente. E foi Mas muito grande, massa, grande. porque é um cara que, assim, é referência total, né? Se não me engano, ele foi o idealizador do Leading the Blind, né? Que tem aqueles profiles foda do Rafa, do Brian Shima, de um monte de cara. É, Fazia uma porrada de vídeo. Acho que ele era da Red Tail Distribution também, se não me engano. Participou de um isso, ele era monte o de dono da projeto. Redtail, é. Ele era um dos donos, né? Ou o dono. E agora ele tá com um canal no YouTube e o cara, mano, gente finíssima, mencionou a gente, deu essa ideia e falou que é Ele era da legal, Nim também, né? Ele era o dono da Nim também, né? dono da Que era da anime, junto com o Redtail. Brian Shim, eu acho. E, Então, e vou fazer um parênteses aqui agora. É da Nim mesmo que eu quero falar. Você lembra como é que era, como é que quando o Patins da Nim saiu? Você lembra do marketing que eles fizeram? não, eu lembro que eu fiz um vídeo da Vicious para os caras, que era a marca de rolamento. Eu Mas você fiz, lembra como entendeu? é que tinha de diferente no Patins da Nim? Eles falavam Velho, que era um cult com skin, né? Então eu não sei assim, o que tinha de diferente no é, sentido. Talvez o marketing era mais os caras do rock and roll e tal, não sei qual que era, assim, é eu não isso, lembro isso. muito bem, não. Mas você lembra que ele falou assim que você lembra que eles estavam falando que vinha sem groove para você fazer seu próprio groove? Ah, isso eu lembro, Você isso lembra eu disso? lembro. Aí todo mundo, nossa, tem que fazer o próprio groove e tal. Aí o Brian Shima falando que às vezes vem com groove que não é o seu jeito de dar royal, não sei o quê. Daí com esse patins, não, é diferente, porque vem sem groove, você faz o seu próprio groove. Então eles recomendavam você dar um rolê numa borda mais grossa, assim, ou mais sem muita vela, para poder criar o groove seu, né? Esse foi o marketing todo do patins. No entanto, no entanto, foi um erro de produção, por isso que veio sem groove. Aí eles tiveram que fazer o marketing assim. É mesmo? Mas como é que você É, sabe disso? O Ian Ah, falou ele em um dos falou falou, ele falou que não foi um erro de produção. do Aí molde. o John Elliott veio com essa ideia de, então vamos falar que veio que é sem groove para o pessoal fazer. E Ah, todo mundo caiu genial, nessa, né? Foi exatamente, genial. genial. Resolveu o problema da maneira mais legal possível, Só que né? o Soul Plate era muito duro, né, velho? Então eles tinham que. Muita gente reclamava que era difícil de fazer o groove, né? De groovear. Mas o É. plate que vem no Mesmer parece que foi inspirado, né, nesse plate que vinha no NIM, porque a curva do backslide ele é bem parecida. Ah, Ele tem sim. tipo, um retentor ali, mas ele não é uma Uhum, meia-lua igual, sei lá, o SL, um uhum. Gods, ou todos os patins que já vem com um buracão ali, que já vem com a meia-lua É. cortada mesmo no plate, né? Ele é um gancho atrás ali, né? É, ele só tem um negocinho assim, até aqui, inclusive. O segundo Soul Plate do NIM veio com groove, né? Que deve ser esse aí parecido com a da mesma, porque o, O o primeiro cara era que fez reto o mesmo. primeiro é reto
por causa do erro, No né? visil de fabricação. Mas eles tiveram a manha, né, velho? Tiveram a Tiveram manha. muito total. Tiveram muito total. E, e você trocou, né? Trocou de patins, não. Você comprou mesmo, né, velho? Tá dando rolê com ele agora aí. Você tava andando É, de velho. Shadows. Como é que tá? Ó, então, a história foi muito doida, né? Que o Ivo, amigo nosso, ele mora na Alemanha, né? Então ele, de vez em quando, ele vem no Brasil, vem aqui para BH, Uhum, inclusive, visitar familiar, visitar a mãe, pai e tal. E aí ele fala, do nada ele me chamou no inbox do Instagram e perguntou para mim se eu queria alguma coisa. Eu falei, não, eu tava viajando esse patins mesmo, achei doido demais. Já dei um rolê uma vez com um Trone que era o do Brestin, que virou Bomb depois. Gostei pra uhum. cara do patins e tal. E nunca mais andei, achei bonito e tal, achei um dos mais bonitos que saiu. Tô até querendo pegar outro, porque o Shadow começa a ficar mole, né, depois de um tempo, né? Ele vai ficando Uhum. mais mole, porque ele não tem Sim. shell, né? Então ele vai ficando meio bambo, assim. E Ah, aí, verdade, né? É verdade, é. aí eu falei com ele, ele falou, velho, eu tô pirando esse patins, mas esse patins tá sold out pra todo lado, né? Já vendeu, tipo, toda loja que eu olho não tem. Aí falou, Uhum. velho, tem sim, tem uma loja aqui perto da minha cidade, aqui na Alemanha, menor que tem, velho. Olha aí, mandou o link pra mim. Nó, que massa. Aí eu fiz a parada de desenhar o pé na folha, assim, né, pra saber o tamanho, porque Em na centímetros? internet você vê muito review falando que é pequeno, que não sei o quê, Uhum. e que realmente é. O Benoni até comentou esses dias no Stories que a numeração das lines tá errada, né? Tipo, o 8 tá, Uhum. na verdade é um 7, é um 6,5, 7,5. E O Shell tá certo e a bota interna tá um a menos, não é isso, né? isso, um número a menos, exatamente. E aí eu fui medi o Shell, vi lá o tamanho em centímetros do Shell, que Uhum. na verdade ele é até um pouco maior do que o meu Shadow, ele é como se fosse um Shell 8,9 da Razor, assim, Uhum. saca? É grande Uhum. até. E aí vem a line, ele realmente é muito apertado, mas o patins é fantástico. Eu troquei a line, coloquei uma V3 Você nem e quer chegou a dar o ver? rolê com a lina dele, não, né? Não, porque não tem como, velho. Você já sentiu que Não, não o tem pat... como. Você põe. Não tem... Eu tô com essa liner aqui, a Rain V3, Aham, que é mais fina, e né? aí também troquei a base, botei essa Fluid 4, porque eu gosto de andar anti-rocker e tal, botei umas foams de 60 milímetros. E, Mano, o e patins essa é liner é bonitão, muito viu, velho? legal. Ela é muito legal porque ela é V-cut também aqui, né? Isso ajuda Aham. bastante. Eu gosto. O patins tá bonito, né, mano? Ficou massa Tá desse jeito. bonitaço, velho. Eu E sempre aí achei esse SD-Tron botei uma bonito. linguinha aqui de tênis também, igual das antigas. E tem Ficou um F massa, de velho. Fred, fila aqui, mas é o Fred É, também, né? E aí, e essa língua eu ficou massa. coloquei com propósito também, assim, ela não é só enfeite, não, é porque eu tenho um pé muito magro, muito pé de pato, não tem muita curvatura, meu pé é mais reto, assim. Então essa parte Ah, de cima do patins não preenche muito, eu pus a língua porque aperta entendi. meu pé para baixo, É. né? Então não é Você tem que ter o power simplesmente strap, né? Tem que ter o power strap para poder apertar ele para tipo trás, se não isso. tiver. É. Exatamente, aí funcionou bem dessa forma. Uhum. E eu acho legal também, acho que fica uma estética boa Ah, fica quando. bonitaço, velho. E aí é isso, velho. A história dessa parada é essa. Eu não, o Ivo trouxe para mim, inclusive, shout out, Ivo. Muito obrigado, mano. Salvou a pátria, ele ainda fez a conversão para mim do euro mais barato possível. E, tipo, ele Ah, pagou do que próprio massa. bolso dele lá e eu paguei para ele em reais aqui. Tipo, eu nem tive que mandar dinheiro para ele. Incrível, cara. Foi, tipo, parceiraço mesmo. Trouxe a parada na mala. E ainda me deu dois presentes, mano. Me deu uma bucha cabulosa lá que limpa tudo, que agora acho que tem no Brasil, mas antes não tinha, não. E me deu um negócio que é tipo para tirar parafuso espanado, velho, que é uma rosca reversa, que você põe dentro do parafuso espanado e depois você desparafusa ele com a Olha, chave. que Negócio massa viagem. demais. Negócio de alemão É, ele mesmo, muito comentou doido. isso, né, com a gente no grupo do WhatsApp, né, a respeito Comentou, desse. É, ele falou disso comentou. mesmo. E Eu negócio, preciso de ele um me desse deu, velho, aí. chegou aqui, ele me deu a parada. Eu falei, caralho, que foda, mano. Que animal, velho. E Olha, que massa. E a história é essa, o patins é muito bom, mas realmente ele é um patins mais estreito nos likes do Majestic, assim, tipo, ele é mais fino assim, saca? Tipo, se eu apertar Uhum. aqui, ele aperta de lado, assim, um pouco. E realmente você não pode pôr uma liner muito gordona nele. E pelo fato de ele ser feito do P-Pax lá, que é aquele plástico novo, diferente, é um plástico muito denso, muito rígido. Então, assim, ele não vai ceder muito não, Ah, sabe? Então, talvez seja e por isso, por também causa o do soul peso também, plate por causa do plástico, né? O plástico é mais, é, ele é mais é grosso, mais né? pesado. É. E o soul plate também ele dá a volta
na bota inteira, que antes os Throne Uhum. UFS ele só tinha o tumor e a plate Uhum. era embaixo só, né? Depois eles até trocaram para uma plate que vai para o lado assim, mas ela não é uma plate que dava a volta no shell. Não, Então ela não espremia o shell lateralmente. Esse espreme, então ele tem mais uma coisa de rigidez assim, tipo aqui no pé, você não vai ceder para os lados porque tem um plate dando a volta em tudo e apertando a shell, tá? entendi. Então você sente isso um pouco quando da primeira vez você anda e tal. Até a bota interna conformar ali, você adaptar com a postura no patins, mas, velho, é muito bom. Eu estranhei pouquíssimo, assim, apesar de que eu, de um tempo pra cá, eu vim trocando de patins bastante também, no sentido Uhum. de eu andava de Shadow, outro dia andar de Valo e nem sentia tanta diferença, só de salto mesmo no calcanhar, mas que igual a gente já conversou disso, né, velho? Os patins hoje em dia todos são muito bons, né? É Então, verdade. todos, velho, todos. É muito difícil você pegar um patins que você fala assim, esse não dá para andar, saca? Então, eu Pode já ser mais por vinha, questão de como é que fala? De caber no pé ou não. Por exemplo, aquele é K2 conforto, que eles falam que machuca o pé pra caramba no começo e o tempo que sim. tem para poder ele ceder é muito grande, né? E o pessoal É, não consegue acostumar com patins porque demora mais de meses para poder pegar um formato bom do seu pé, né? E muita gente entendi. para de andar antes de chegar nisso, né? É isso e salto também, né? Quando você anda, sei lá, de Hum. Gênesis ou SL, tem muito salto no calcanhar. E aí você pega um patins tipo Shadow, tipo K2 que Carbon, tem quase nada. Uhum. Você vai cair para trás bastante no começo. Aí depois você acostuma. Agora, fora isso, é tudo muito bom. Plate muito bom, as bases são muito boas. Mas eu gostei bastante do Mesme. E eu sou plate da deslizância infinita, que agora não tá tanto mais, É mesmo? porque nos primeiros dias era foguete, velho. Aí agora já não tá tanto. Eu não sei se é porque no primeiro dia que eu andei com a Federlight também. Ela é mais rígida Ah, do que sim. a Fluid 4. E eu acho que é esse combo, assim, se eu Hum. botar a Fluid 5, que é rígido, mano, é um porrete a base, né? A parede da base é dessa grossura, é quase 1 A centímetro. base que vem nele, né? Inclusive, até os caras da Local Skates lá falaram que eles não sentiram nem muita diferença de velocidade para Solar Frames, que é de alumínio, velho. Ele achou É por que causa da eles iam botar rigidez, né? que ela é muito rígida e tal. Então, eu acho que essa base com o plate, aí vira um foguetão mesmo, mas com a Fluid 4 ele tá normal, assim. Hum. Tá parecido com o Shadow mesmo, que já desliza muito, né? Mas é muito bom o patins, né? Tipo, muito bom. E a Uhum. parada de ter a borrachinha no seu plate de baixo, você sai das manobras, ele faz barulho nenhum, velho. É muito doido mesmo. Isso Mas é que muito massa, né, legal. velho? E é bonito, né? Bonito, você fica firme com as manobras, assim, você não tem um tempo longo de falar assim, preciso acostumar, patins novo, né? Tem um tempão para andar até ver que tá em casa com patins, não é suave, velho. É bem de boa mesmo. E é muito bom. Eu tô Você gostando acostumou bastante. rápido, né? Só que é Período de pesado, né? costume é pesado, né? Em questão comparado com o Shadow, é pesado. Apesar de que, Pesado, né? assim, não tá dando tanta diferença, assim, depois que eu botei anti-rocker e troquei liner e tal, e o Shadow tá com as 64 também da Fama, que são mais pesadas. As Então, framas são pesadas por causa do alumínio, né? são O miolo de pesadas. alumínio, é. A 64 chega a ser, acho que 50 gramas por roda, mais pesado do que É a mesmo? 60 milímetros. E aí é isso, velho, assim, tô curtindo, é legal pra caralho. Um pouquinho mais pesado, mas nada que chega a incomodar, tipo, nossa, eu tô nem conseguindo pular nas coisas. Mas aqui Você é trem comentou. também, é mais firme, né? Então dá mais É, né? segurança também. É Ah, massa. Você falou que talvez pegaria mais um Shadow, né? Que seria o do. eu quase peguei o do Eugen. É do Elgin, Até isso mesmo, o Elgin que saiu agora, né? O Pro Model que dele, todo né? mundo que Que eu parece com o do conversei, Wilson. Como chama? todo mundo que eu conversei, tem dois caras, na verdade. Tem um cara dos Estados Unidos que eu converso via Instagram, e tem um menino que eu acho que é de Curitiba, não sei, mano. Eu troco ideia com ele no WhatsApp, ele apareceu do nada, você começou a trocar ideia comigo. Esqueci o nome do cara, foi mal, velho. E ele comprou também, e ele tinha um igual o meu, velho, esse outro Shadow. E ele falou que é bem diferente, que o do Eugen é muito mais firme no peito do pé e na frente. Hum.
e que mudou bastante pelo seu cuff antigo V1 também, que não é articulado, né? Igual esse é de parafuso no cuff, né? O outro Esse é tem tipo uma cuff, pressão né? única. Esse tem Ele cuff articulado mesmo. cuff articulado. O primeiro modelo não tinha, né? Cuff inteirão e strap, né? Não é nem presilha, não. É strap larga, assim. Ele falou que é bem mais doido, que o patins é mais firme, saca? É meio feio aquele negócio ali do meio, né? Mas Teve se ficou um, bom, teve o da Mia Wilson, não é? Que era assim também, né? Que era Damian junto, Wilson Demi Wilson, que era é, junto o strap de baixo do dedão, né? Da ponta do pé, e o strap do é, meio eram juntos, né? Mas não era, é, talvez, mas era diferente. talvez seja diferente, né? Era diferente porque aquele é o que colocava o tênis, né? Então a espuma fica no cuff, né? Ah, verdade, é. Não tem Verdade, isso line, mesmo, ele tem é. uma espuma Não no tem line, cuff né? e embaixo é o tênis. Então ele tem uma dinâmica um pouco diferente, esse patins aí. Ele é Esse que eu diferente desse tive. aqui, que é muito bom também, diga-se de passagem. É incrível. Esse, essa língua nova aí, nova não, né? Entre aspas, nova, né? Do Shadow, parece muito com esses patins novos que saiu da Icon, né? Que tem a língua, tipo que ele falava o Puma Disc, né, velho? O Puma Disc que tem tipo um disco mesmo que você roda e ajusta E tem um cabo de aço, né, que aperta a língua, né? Isso é igual Isso. patins de speed, né? Não? Eu acho que é, Eu velho. acho que sim, é. Igual É igual patins de patins de speed. speed. O Isso Icon mesmo, é. tem isso. Um dos icons tem, saiu três, né? Ele saiu três icons agora, A lançaram G20, a finalmente. G10 e a G30. AG10, AG20 e TR10. O Ah, AG deve TR10. ser para Aggressive, né? Que esses dois. Provavelmente. E o TR é o Trinity, né? O encaixe A Trinity, aquele montagem som. Trinity. É, e o AG10, ele é todo de carbono, quer dizer, isso, ele é todo de carbono. O patins é de carbono, o cuff também é de carbono, que eu nunca tive um patins com cuff de carbono, velho. Deve ser a coisa mais É, dura do mundo. deve ser Mas o estranho, é. legal é que você pode fazer o hit mode com o cuff também e coloca ele mais fino se você quiser, né? Se você apertar ele, não sei. Isso é legal pra caralho. Ou Nunca abrir, pensei né? muito. Exatamente, é. Mas você viu o preço E desse patins, mano? Esse patins tá ah, custando absurdo. Só a bota, 640, $640, velho, eu acho. só a bota é 600 euros. Mano, meu Deus, chega o quê? R$ 5.000 o boot only no patins, É, R$ 6.000. é muito caro. Os Aí o dois, cara, aí o tanto cara o de. pensa, eu compro uma moto, eu compro um boot. É foda, né? Ele é Tá foda. doido, velho. Então, esses dois AG, o AG10 e o AG20, os Mas dois ficou têm a. bonito, né? Ficou bonitão, velho. Tem a bota removível, a bota interna, né, velho? Você pode tirar. É, E parece que tem a língua bem parecida com a bota interna do Mesmer também, essa do língua mais Mesmer, tá? Eles macia, estão né? com essa tecnologia, a língua é doa, a bota interna é muito É, gostosa no pé que vem no Mesmer, mas só que meu dedo fica assim nela, não tem jeito, velho. não Só tem como cortando o mesmo, bico né? fora mesmo, é. Tipo, fica muito apertado e tipo, mas a língua é muito doida, que ela é vazada, né? Então ela respira e ela não É, mexe, é uma borracha muito doida também, velho. É um negócio muito diferente. velho, todo mundo fala que é diferente, mas parece macio, mas ao mesmo tempo ela é rígida. Ela é macio de você apertar, mas se você É, tentar dobrar, ela não dobra, não? É isso? não, dobra, mas ela não fica fazendo assim, né? Ah, entendi. Indo para os lados. Ela fica certinho no Ah, lugar. entendi. Então deve ser igual da E tem um Intuition. flex frontal de boa também, né? Não fica mega. Não é mole para Entendi. frente, não, sabe? Ah, entendi. Que massa, velho. E o outro patins é o TR lá, 10, que também é todo de carbono, é um patins que é mais para slalom ou urban, que eles falam, urban skating, né? Você vai dar um rolê na rua, e é um patins mais para esse estilo aí, que tem essa parte do Puma Disc aí, né, velho? Eu não sei como é que eles estão chamando. Mas, cara, Não tem no site, eu, não? não tem. Eu não sei se você chegou a ver no Deixa eu ver time, aqui né, se. velho? No Deixa time eu ver se deles, eu de acho. Deixa Aggressive, eu ver se eu Amador, acho o site aqui. tem a Laurinha Santos, que anda pra caralho, velho, Laurinha. Deixa eu achar o site dos caras aqui para ver se. E, mas eu tinha visto na internet
na internet não, né? Eu tinha visto no Instagram que a Nicole Machado tava no time da Icon também, não tava, não? É mesmo? Eu tô Ela, vendo pa- aqui os patins. Tem o de cuff ela- normal de plástico, a G10, a G20, TR10 e tem o outro que é o TR10 da Trinity Mount, que tem o negocinho mesmo aqui do tipo que você falou, de skin lá. Uhum. Vamos ver como é que eles estão Pois é, chamando. tem. Então, a da Nicole Machado tem um tempo atrás, ela postou um vídeo, ela testando o patins novo da Icon, né? Deve ser o A Nicole Machado? Machado. Tem ela Que andando com legal, velho. patins. Que Então parecia que massa. ela estava sendo patrocinada junto com a Laurinha, né? Mas agora aqui Quem que é no Laurinha? Laurinha Santos, ó, uma É brasileira menininha também? brasileira, anda pra caramba, velho. Novinha, Que legal, mano. deve ter 14 anos, não sei aqui, a idade dela não tem, mas deve ser 13, 14 anos, é. Realmente aqui, Laurinha Santos, que Legal tá demais, né, velho? E legal teria demais. Tá no também time aqui, tem uma galera no time, na verdade, velho. tem um monte, o Pro é o Montre Livingston, tem a Mina Lee, também, que É. é da Coreia, Chad tem Hornish, Sasha Lopez, e Sérgio Lopes, e Be tem a Free, Catherine Ca- Reyes. Catherine Reis É, do Chile, e o Be Free, que é dos Estados Unidos também. E tem a é. Laurinha, eu pensava que também que a Nicole estava, mas parece que não, mas ela continua estando pela Power Slide, né? Aqui no Instagram dela fala que ela tá na Power Slide. Você tá na Legal Power demais, Slide, velho. ela tem tudo, né, velho? Ela tem É. tudo, né, velho? Não, Eu legal acho, demais, eu velho. acho legal ela ser patrocinada pela Power Slide do que pela Icon. Sabe por quê? Porque eu acho que é mais fácil ela ter um Pro Model, viu? Um Aeon É, com o né? nome dela. Isso É, seria incrível, né? é, porque o Aeon pode ter, é mais barato, né? Pode ter, mais fácil de comprar no Brasil. Agora um Icon não tem como, né, velho? E eles têm que fazer isso mesmo, velho. Eles têm que pegar, assim, tem que ter uns caras sênior, né? Igual já tem o Montrey já tem mais de Uhum, 30 e tal. Destrói. E não tem problema nenhum uma marca querer apoiar um cara mais velho e tal, mas tem que ter uhum, molecada, mano. Não tem, tem velho. jeito, porque é a longevidade do esporte. Isso. Aqui é trem, né? Tipo, tem que pegar menino de 16, 17 mesmo, 14, 20 e pouco, porque significa que o cara vai render pelo menos mais uns 20 anos, se continuar sendo atleta, se continuar, né, sendo profissional e puxa o limite do esporte, né? Você vê o Danilinho aí, tipo, dando 1.620, tem um monte de manobra de giro, tem um rolê super sólido, É. inspira outra garotada a se envolver com o esporte, a levar o esporte para frente. Então, assim, a Paulistade está certíssima, todas as marcas que estão fazendo isso estão certíssimas de trazer essa molecada, porque, primeiro, que a gente precisa de gente nova, né? Não tem como. Pô, Uhum. tá todo mundo na Aggressive é mais velho, né? Tipo, se você for parar para olhar, a Hoje em nata dia, né? mesmo, a nata do esporte é de 30 para cima. É porque eu acho que teve aquela geração perdida, né? Não, teve essa parte aí, velho, que tem uma geração que sumiu, velho. Aí agora que tá voltando, porque antigamente o galera era todo mundo era bem novo, né, velho? Competindo. O Iron Fiber ganhou o X Games quando ele tinha no aniversário de 16, 16 anos dele. aniversário de Então, a 16, gente tem é. como. Tinha E eu lembro que. Randy Spicer, Mary Mendes, que Deus o tenha, né? É, Mary Mendes exa- morreu, você sabe, morreu, velho. É foda. infelizmente. Mary Mendes, pô, todo mundo, na real, né? Brian Bell, todos os caras mais velho ali era 22, 21. Que era o Arlo. O Arlo tinha 22 anos no X Games e a gente pensava que ele já tá velho pra isso, entendeu? É, O Matt Salerno tinha 15 anos quando ele ganhou o primeiro X Games. Olha pra você é, ver. Então o pessoal era muito novo, né? Aí depois disso, teve uma geração que veio, mas naquela geração eu acho que a partir de 2005 até então, 2018, sei lá, teve essa geração que teve essa parte que diminuiu bastante de pessoal novo entrando no esporte, né? Não tem muita gente entrando no esporte. Então, hoje em dia, o pessoal que anda é um pessoal que já está andando há muito tempo, né? Os pro que você estava falando, né? O pessoal que anda muito no Agreste é o pessoal que já está aí um pouco, já tem um tempo, né? O é. pessoal novo mesmo não tem tanto. Então, a gente tem que investir mesmo nessa parte Com aí, velho. certeza, tem que trazer a molecada, tem que dar oportunidade para as gerações mais novas
E, assim, eu não sou da opinião lá do... Como é que chama o carinha que a gente viu? Mason Richard, que ele acha que tem que acabar com todos os velhos. Eu já não acho. Eu acho que a gente precisa É. também de ter um pessoal mais velho, porque também é a parte adulta da coisa, é a parte do business, é a parte É. do... É o Toco que participou aqui com a gente no Tchanka, Uhum. que toca uma federação, é dono de uma loja e ajudou a construir uma pista. Então, assim, precisa ter pessoas também que vão conversar com os adultos de outras marcas e com os pais e com a Uhum. galera que é, entendeu? Então precisa ter também, porque isso é história do esporte, isso é legado, isso é um monte de coisa que vem atrelado com o cara ter 20 anos, 30 de patins, 25 anos. Uhum. Precisa ter esses caras, precisa ter. Não, eu não acho que assim, sai fora todos os velhos e deixa tudo na mão da molecada, que isso já aconteceu também no esporte. E deu o que deu. Faltou um braço adulto ali, uma outra visão Uhum. mais amadurecida para cuidar da indústria. Mas, do ponto de vista do esporte em si, de manobra e de revolução de revolução do esporte, revolução de manobra, o que vai vir depois, ou quem que vai puxar os limites, tem que ter, tem que dar chance para gente É nova, a juventude que vai puxar o limite, né? Você vê tem que aí ter, tem que ter. muita gente fazendo isso, né? Não, tem que E eu ter, acho que precisa. tem que ter a juventude, que a juventude tem vamos dizer assim, um approach diferente, né, para patinação, né? Talvez a gente já Tem, está muito tempo andando, talvez a gente está ali preso num certo tipo de patinação. E a galera sim. nova, talvez já não, né? E outra coisa, os hammers e Savocinho que o diga, né? os hammers e os gaps gigantescos, eu acho mais fácil você ver pessoa mais nova fazendo do que pessoa mais velha. Não é todo mundo que é igual o Certamente, Demetrius, né, velho? Pulando aí, certamente. entendeu? Eu acho Não, e que mesmo assim, mesmo ele se machucou bastante, né, no ano passado, é, tipo, ele se falou no arrebentou Jump, né? todo, se arrebentou todo, porque é um tipo de patinação que é muito harsh, né, é muito pesado no corpo, né, não é um negócio que você vai conseguir fazer sem... Você tem que estar mega em forma, ou você mesmo estando em forma, você vai acabar tomando um baque ali, uma hora ou outra você machuca, né? Não tem jeito. Então, a molecada tem muito mais longevidade, né? Tem muito E mais estamina, muito mais força mesmo, né? Então, assim, se machucar no outro dia ou 2 dias depois, volta já uma dando rolé. semana tá zero bala, exatamente. Então, a gente precisa muito incentivar esse pessoal, porque eles são o futuro do esporte mesmo. Não tem conversa. Todo mundo fica velho, todo mundo começa a criar outras prioridades na vida, as pessoas casam, as pessoas têm filho, as pessoas têm Uhum. trabalhos que tomam o tempo todo, responsabilidade, conta para pagar, etc. Então, acaba que chega um ponto na vida que o cara não consegue dedicar 100% para patinação, né? A gente tem exemplo de profissionais aí que... O Brosco, se não me engano, estava trabalhando no armazém, velho, pacotando caixa, sei lá. E o cara é um dos melhores do mundo, se não for o melhor, né, em algumas disciplinas ali. Uhum. Então, É, você vê que se um cara nesse nível de popularidade, de patinação, de reconhecimento na cena, precisa ter um trabalho formal, o que que vai ser de um cara que não é tão, que também é pro, mas não é do top mesmo tier, nível, no né? 10 do mundo, tipo, se o cara que é 10 do mundo precisa parar para cuidar da vida normal, o que vai ser Afeta a do... patinação do cara, ele não vai poder ser o melhor Exatamente, de si mesmo, né? Vamos dizer assim, ele não vai poder exatamente, empurrar os limites dele para poder melhorar, porque ele tem exa trabalho, tem que trabalhar no outro dia, tem responsabilidade, né? De gente adulta, vamos dizer assim, exatamente. e Mas que sobre patinação nova e de criatividade, de doideira, estava falando, né? Savosin e Lia, velho, ou Savosin, né? Como os americanos estão falando. Para mim é acabou-se. Savosin. Eu sou brasileiro, não falo russo, então é Savosin, velho. Savosin Ilia e Lia. Sabocin? É, ou Savosin e Lia também, não sei se qualquer ordem, qualquer sobrenome, qualquer nome. Mas a Vai lá sessão saber, né? última que saiu dele do Pro Model Aquamarine, lá do quinto elemento da Rosses Verde, ele tá até com a roupa roxa e verde, igual Coringa, velho. Coringa não, charada, né?
O cara andando até no galinheiro, velho, dando grind em escultura de gelo, dando slide em escorregador de gelo, grind com corrente no pé, pulando por cima de fogo. E eu acho que isso é muito doido para promover o esporte, É principalmente por quem não isso. conhece. E quem não conhece pira, velho, porque quem não conhece vai ver e, tipo, cara, eu nem sabia que tava fazendo essas coisas com patins, que doideira, velho. E aí a pessoa vai, às vezes, se interessa muito mais. Igual tem um vídeo de uns caras de skate, o cara tem maior naipe de roqueiro dos anos 70, assim. Aí ele fica Uhum, fazendo uns negócios com placa de trânsito, com cone, com joga skate por baixo, desce uns negócios de caracol, de escorregador com skate. uhum, E essas coisas para pessoa que não conhece, parece muito mais um lance de filme, de uhum. super-herói e de stuntman, né? De dublê do que um esporte propriamente dito. E gera mais, eu acho que acaba gerando mais interesse para a pessoa que nunca viu patinação do que o cara ficar só vendo corrimão, quina, corrimão, quina, corrimão, quina, corrimão, saca? Exatamente. Porque É, e os outra caras falam, coisa pô, também, vira. o ambiente em si influencia muito na patinação que você vai ter, né? O estilo que você vai ter, desculpa. Influencia bastante. Por exemplo, se você mora num lugar onde não tem muita escada com corrimão, ou não tem muita borda, você vai ficar limitado, que deve ser o caso dele, né? Ele mora na Sibéria e mora numa fazenda, parece. Então ele vai ter que É, construir coisas ali, e deve ficar monótono algumas vezes, então ele começou a fazer todo tipo mas na seção dele tem bastante coisa de rua, assim. Você vê que Tem, tem uns, mas tem. você vê que tem um corrimão que ele dá até um trutopeste perfeito, um trutoporn Nossa, perfeito, assim, mas várias coisas. sai na neve, parece que não tem nem saído o cano. Parece que o cano dá numa, tipo assim, um parquinho que tá nevado, né? Tá com Isso. neve. Mas você vê que parece que ali, quando não tá nevando, é uma grama mesmo, não parece ter um chão, não, sabe? Cara, É mó menos viagem. 25 graus. Imagina o que que é isso, andar de patins, menos 25 Ah, graus, velho. erra a manobra e tem que segurar no corrimão, pensa. Ou bate na escada, a Cara, escada concreto aqui, congelado. pois é, aqui quando faz 5 graus, eu já paro de andar, porque se eu bater os dedos no chão, velho, a ponta do dedo parece que vai estourar. O que É, mais, o que começa a é, ficar gelado é as pontas do pé e da mão, e você não percebe que tá gelado, a não ser que você pegue, né? Então, você tá andando é. de patins, você não percebe tá uma parte sensível. E quando você bate no chão, velho, a dor, nossa, é horrível, Cinco é graus, horrível. né? Não é nem negativo, cara. Então é É isso que eu ia menos falar. 25. 5 graus eu já paro de andar, velho, de agressa. Eu fico mais dando rolê de rodão. Aí dá pra Mano, ficar de boa. na sessão dele tem. O pátio dele tá congelado no cubo de gelo. Não, o mais doido foi aquele ali, o É muita viagem. Top Soul, numa escultura de gelo, né? Escultura de gelo. Um Beck Savana também descendo a parada. Tipo, uma viagem, mano. E eu Muito achei legal, legal velho. pra caralho. Legal demais. Eu acho Legal que é aquilo que eu demais. falei, né? O ambiente que ele tem é esse. Então ele tá fazendo o máximo, usando o É. ambiente de uma maneira que ele tá Tem muito, curtindo, né, velho? e tem muito manobrão, tem tudo ali, tem coisa técnica, ele destrói uns P-railzinho que ele fez lá, uns Tem. caninhos de chão, ele dá tipo front, back torque para 3,6 front torque para backslide para true soul. Ele faz umas muito técnica, muito É. foda. Top soul saindo de Misty Flip na rua, no cano de fase. Ele vai no cano de fase, pula de top soul, pula pro outro de top soul, tipo, ele é soul de um lado, né? Top soul na descida do outro, kink do outro, corrimão do outro lado, longe. Uhum. Tipo, ele tem muito rolê no pé, velho. Tipo, dá muita Tem. manobra foda. 3,6 no canão de kink gigantesco. Tipo, anda bem quina, anda bem True Ponds P-rail. está também num corrimão gigantesco. Truta perfeitaço. Perfeitaço. E E tudo com pé gelo. direito e pé esquerdo também, né? Você vê que é tudo com Tudo com gelo gelo. na entrada e na saída, velho. Tudo com gelo. Já vi, você vê vídeo dele de Instagram que ele anda bem na pista também. Anda É muito um na cara pista, que velho. é merecedor mesmo. Tipo, tem um rolezão no pé. É. Acho que essa geração nova, todos os que estão aí, que as marcas estão reconhecendo, acho que eu não tem nenhum que eu vi que eu falei assim, ah, será? Acho que todos são demais. Danilinho, Nicole, Savocin, o molequinho que eu não tenho patrocínio ainda, mas certamente no futuro vai ter de alguém, que é o Haruhi, né? O Haruki, não sei, que anda lá com os Yasutoku, anda no Vert, anda no Street, Ah, pequenininho, mas deve ter uns 10 anos, é, sei lá. manda Ele muito. Tem também, o
o Jay, J1, Jae-yoon, da mas já Coreia tá do no USD, na AM É isso que já, eu ia já é falar, tá, amador. anda Demais, muito. anda demais, incrível, rolê estilosíssimo, tudo Você está perfeito. ligado essas menininhas que tem Desculpa te cortar aqui, que vou abrir o parênteses dois pro Fred aqui. Sabe essas menininhas que andam na Coreia do Sul, tem a gente falou era Seoa, né? Mas é Soa, Soa Ah, Jang. sim. A minha namorada coreana, ela falou Como como que é que pronuncia pronuncia, certo? né? E tem uma outra também, e ela fala que ela tem 11 anos e a outra tem 9. Minha namorada falou que na Coreia do Sul, quando você nasce, você já tem 1 ano de idade, você não nasce com 0. Que viagem, Por- velho. Porque conta os meses que você está na barriga da sua mãe, né? Então essas menininhas aí que são novas, na verdade, são mais novas ainda. Elas não têm. Elas estão 1 ano Que mais novo ainda. viagem. Por isso que elas são pequenininhas, né, velho? Tudo pequenininha, porque na verdade E são anda, mais já novas. anda muito, né? Anda Muito e muito, com velho. estilo já. É muito legal de ver. Cai naquela Perfeito, né? conversa que a gente teve, né, a respeito da cultura asiática, como eles Ah, têm, assim, como é que eles aprendem e dedicam bastante para repetir a manobra até acertar da maneira perfeita, né, velho? Para depois você dar o próximo passo para uma manobra mais difícil, vamos dizer assim. E olham bastante pro estilo, né? Que é muito foda, né, velho? Isso é muito legal. Logo de muito criança, legal. logo de pequeno ter estilo é foda, imagina. Não, eu custei, eu era horrível, mano. Isso eu Para acho que foi um todo mundo, negócio que né, eu, velho? eu trabalhei mais do que minha técnica, eu diria. Eu Isso. fui trabalhar minha técnica depois que eu era mais velho mesmo, assim, tipo, todas as coisas que eu faço de esquerda, eu andava 100% de direita. Tanto sou, Hum. royal, backslide, tudo de direita. E aí, tipo, não tinha nenhuma de esquerda, só frontside, velho. E aí, quando eu me vi filmado pela primeira vez, eu achei tão ruim que eu fiquei deprimido, assim, tipo, de tão feio que eu achei que era meu rolê. E aí eu trabalhei muito mais em questão de estilo do que técnica. Eu fui treinar técnica depois de velho, assim, na época do TRS, pra você ter uma ideia, que é ali que eu comecei a melhorar mesmo, assim. Uhum. Ali que eu aprendi back savana, os topside de esquerda, os drum strike, back savana, todas essas paradas que eu faço hoje em dia, foi na época do TRS. E ali que eu comecei a trabalhar estilo, porque eu achava muito feio minhas manobras. A Mas gente, trabalhei, a gente, eu desculpa, demorei é, muito mesmo para olhar e falar assim, agora tá legal, sabe? Eu achava horrível. acho que a gente preocupar muito com a manobra em si, né? Com o estilo da manobra, quando a gente está dando a manobra, mas não vindo ou aterrissando, entendeu? Que faz parte do estilo todo completo, Sim, né? Eu acho é, que tinha isso. Eu lembro que eu falei, não, eu quero acertar o Royal Brian Bell. E não preocupava como que eu ia vir, como eu ia como você estar. entrar e sair, né? Não, eu acho que É, eu até levava em considerações quando eu comecei a aham, preocupar, ah, porque sim. comecei a patinar no gelo e no gelo você já tinha estilo da patinação, já tinha patinar correto, E isso saca? que você frisa bastante isso, né? A patinação Então, correta, né? patinar certo, tipo, fazer curva de fake para os dois lados, de frente, a passada, a Uhum, postura, a remada, tudo isso era importantíssimo no gelo. E você uhum. via nitidamente quem tinha e quem não tinha, assim. Então, isso, nessa época eu já trabalhava, mas eu falo assim, na época que eu fui para Aggressive, grind mesmo, postura, o jeito que eu pulava, assim, tipo, nossa, era muito feio. Eu custei muito tempo para pôr estilo e foi um negócio que não vem natural, assim. Eu tive que trabalhar em cima bastante. Até hoje tem Isso. hora que eu vejo assim, eu falo, nossa senhora, isso Porque não foi estilo é bom, não. hábito, né, velho? É hábito É, de fazer certo tipo de movimento, você tem que corrigir é, esse hábito. E corrigir hábito é muito difícil, né, velho? Por isso que é isso. legal aprender logo de começo, quando as criancinhas, igual a gente tá falando aí, É, na a cultura asiática, eles já aprendem do começo, né, velho? A ter o estilo que daí não vira um hábito ruim é. para mais para Oi, frente, né, velho? voltando no Icon lá, hoje eu tava vendo This Weekend Blade lá do Twib, lá do, como é que chama ele, velho? O Big Homie Big, Biz big, lá. big home base, Aí ele falando que os caras lançaram uma edit, eu até vi edit legal, né, é o Chad Hornish e o Montre andando na rua. As manobras bem boas, velho. Ah, eu A edição vi, tá. massa. Aí você põe aí pra galera ver na descrição do vídeo. Foi sim. Bem legal também. E esse fim de semana rolou. Hoje estava rolando ainda, né? O campeonato lá na pista do Juninho de Barretos. Eu vi, A velho. galera. Legal, velho.
A galera andou pra caralho. Acho que o Danilinho levou pra variar, né? Ganhando tudo. Não tem ninguém no Brasil que chega bem perto dele, né, velho? Não tem, hoje No em dia. momento, acho que não, cara. Assim, tem uns caras muito bons, tipo o próprio Juninho, tem um outro pessoal que anda bem, assim, demais em pista. O Kai Renault me surpreendeu bastante, isso andou muito mesmo. Andou com Mas estilo, deu se manobra o. foda. É, E assim, mas em questão do nível, da amplitude que o Danilo tá e, tipo, as manobras que ele tem, que são automáticas dele, né? 720 blind top soul no quarto, 900 eu vi. cork, 1260, flat spin Se ele muito acertar alto. a linha dele, não tem pra ninguém, né, velho? Não, o moleque tá demais. E assim, treino muito intenso, é novo, não mexe com droga, não bebe, não. Atleta, velho, tá no auge da forma física. Na verdade, nem tá, ainda vai entrar, né? Assim, quando Vai ele estar tiver com ainda, 20 e né? pouco, aí vai estar com a musculatura toda desenvolvida Isso. mesmo, ele vai ser mais monstro do que ele tá agora, sabe? Se Depois ele dos não, 20 você por tá algum falando, né? motivo, não se ele não desencanar da patinação, porque isso já aconteceu, a gente já viu alguns fenômenos mirins, né? Assim, por assim dizer, adolescente, que o cara chega num ponto que ele quer fazer outra coisa da vida. Tem nada de Uhum. errado também se a pessoa É escolhe lógico. isso, né? A gente exatamente. Ó. Não, não tem A problema gente nenhum. Mas prefere eu que falo assim, fica, né? eu com certeza, eu quero ver ele ganhando tudo, eu quero ver ele representando É, não velho. só o Brasil, mas a patinação em si, né, velho? Porque o patismo uma hora vai chegar na Olimpíada, uma hora vai chegar no mainstream mais que chegou, é porque é uma caminhada longa, precisa criar a própria É, identidade, a própria cultura, as próprias marcas, os próprios anciões, as várias gerações e as mídias, né? Inclusive, nós também representando uma parte disso, né? Fazendo isso, chanca e tentando trazer para a galera uma info de fora. Muita gente falou com a gente o lance sobre falar da cena nacional, que nós vamos fazer, falar com certeza. Inclusive, a gente já Uhum. tem um monte de episódio planejado aí com o pessoal daqui. Um deles é com o Danilo, inclusive. E de contar um pouco da história antiga, né? De como que a patinação chegou até aqui, né? É, Quem foram com certeza. os influentes, né? Pessoas como acho que até o Aranha, cara, da Asa Brasil, acho que até coisas assim a gente pode falar e o Tem o pessoal de Alex da Fly BH, Roller também, né? Alex Porque da o Fly Alex já tá Roller, aí há muito tempo, né, velho? Quando eu conheci o Alex, Alex, ele já andava, eu acho que eu conheci ele em 93 ou 94, e ele já andava muito, porque ele já tinha uns 10 anos de patinação convencional no half é, pipe, tá ligado? Quad, né? Então o cara tá andando desde o começo dos anos 80, que foi o começo praticamente da patinação em si. Vamos dizer, que eles começaram a usar patins, Eu nem tinha online ainda. não tinha inline ainda, mas eles usavam convencional para andar em half, né? Na É, Europa, principalmente, o René Hugler mesmo andava muito de convencional, por isso que ele já quando chegou, ele apareceu de roller já destruindo, né? Ele já tinha, o Adams mesmo, ele andava muito de convencional. Eu vendo o Adams andar, Adams para quem não sabe, foi um cara que andou muito em half, andou muito mesmo, e ganhou até o Nice, que teve em Miami, de half, uma etapa que teve. E ele andava de convencional e destruía, velho. Então, quando ele passou para roller, para inline, não teve problema nenhum. Foi uma questão de acostumar, coisa de um mês e pouco, para poder acostumar ali coisa, tipo assim, coisa básica, né? Vamos dizer assim, como ficar em pé e como abrir de costas e tal. A partir do momento que aprendeu isso, as outras manobras veio. E, cara, ele andava muito de grind de convencional. Eu já vi ele andando uma vez no Ralph de contagem, ele mandava todas as manobras, velho. Ele quem? mandava assim, Qual dos o dois? O Alex Adams, ou o o Adam? Adams, de coping, ele mandava um monte de manobra massa demais, tipo assim, só com os truques da frente, como seria um nose grind, sei lá como é que fala, né, velho? Dá o patins assim, ele dava de vez ele dá um X-grind, né? Com os dois truques assim, né? Um atrás do outro, ver se tá perto aqui. Ele levantava, ia só com a ponta do pé, assim, ó, e pá, e o coping todo, e Que voltava a fazer doideira. de fake, fazia um monte de manobra foda de grind, só que de convencional, entendeu? Aí era muito foda ver ele andando. Eu gostei muito de ver ele andando de convencional no Rafa, foi muito foda.
Então tem essa história aí, né, que a gente quer também cobrir, né, como é que a patinação começou no Com Brasil, como é que foi certeza. surgindo os primeiros. Eu lembro muito do Roller Brothers que teve em São Paulo, que foi um Roller Brothers era show. famosíssima, né? Era Eles uma faziam um pista show, um evento, uma equipe da Roller Brothers que veio, foi em Belo Horizonte, naquele de ginástico. Era ginástico um ou no clube. Minas Tênis Clube, alguma coisa assim? Não, Ah, o que eu vi foi no ginástico mesmo, que é ah, um clube que tem no Alto Afonso Pena aqui, perto da FUMEC, perto do Super Nosso ali. E tem uhum. um ginásio, né, grande, assim, aí eles montavam umas mesas e faziam Com pulavam um por cima rampa. do outro, uma rampinha e tal, E isso foi antes de eu ver grind, nada. Era só isso aí, só era é. pulo, era mais um evento, assim, uma apresentação. Sim, Globetrotters de patins. isso. É, Então tem esse pessoal aí que veio antes, né? Foi o começo, né, velho? Pessoal, o começo que sim. a gente quer tocar nisso aí também, né, velho? Que vai ser legal. Mas uma coisa que a gente quer tocar aqui, velho, quer falar um pouco a respeito do medo na patinação, né, velho? Bom, eu vou deixar você falar, então você tem uma opinião mais formada sobre isso. Eu também tenho, a nossa opinião é bem parecida, mas antes disso, vou ler aqui a definição de medo. Posso? Em frente. Vou ler aqui a definição de medo, ok. Medo. O medo é uma sensação e consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível fuga ou luta. Ou seja, se o cara tá com medo, ele vai fugir do corrimão, né, velho? Não vai. Não vai. Mas e aí, pela sua experiência, velho? Como é que você lida com medo? Mano, é o seguinte, o medo faz parte de qualquer processo de aprendizado. Tudo que você vai fazer que é novo, seja ele físico ou não físico, envolve o medo, né? Quando você vai tentar uma vaga de emprego, quando você vai, né, Hum, conversar com uma menina que você está apaixonado, qualquer coisa do tipo, o medo é uma resposta natural do ser humano, né? Do corpo, igual você leu aí, é hormonal, físico, etc. Agora, o meu papo com você aquele dia sobre o medo na patinação é que tem pessoas que o cara ele vai patinar pensando em machucar. Esse que é o ponto. E aí ele se cobre de equipamento, falta se enrolar no plástico bolha, e aí ele acaba machucando do mesmo jeito, porque o machucar ele é mental também. E muita coisa você fabrica no mundo físico, você começa na sua mente. Então, se você vai patinar pensando que eu não posso machucar porque eu trabalho com minha mão, ou sabe o que vai acontecer? Você vai bater sua mão. Essa é a primeira coisa que você vai bater. Então, assim, você tem que ter noção de que, um, é um esporte perigoso, dois, o equipamento de proteção ele não te protege completamente e ele não te protege nada das piores lesões, que são torções e fraturas. Então, uhum, assim, um wrist guard não vai te prevenir, por exemplo, a lesão que eu tive esses dias, eu torci o dedo, eu caí com a mão assim, uhum, uhum. e eu fiz isso com o dedo, com a mão. Se eu tivesse Já com o wrist melhorou, né, guard, velho? Tá zero, melhorou hein? bastante. Melhorou bastante. Do zero não tá não, mas melhorou bastante. Tem um roxão aqui, né? Você mandou uma foto, tava uma bola. Tava igual Uma bola Playmobil, você gigante. falou, velho. Ó, você vê que ainda tem um roxo no dedo aqui, tá vendo? Ah, Aqui. então foi assim, né? Que você esticou Foi, pra foi trás, velho. assim, E E aí, Stiguard assim, não se ia eu salvar isso não, mesmo não. não ia salvar isso, não. Então, assim, é o que eu falo com muita gente, tipo, depende do tipo de patinação, depende do que você está fazendo, depende do seu nível de experiência, depende de uma Uhum, série de fatores. Agora, independente de você estar todo coberto de pads e equipamento e não sei o quê, se você, toda vez que você for patinar, você não tentar criar uma base sólida para você fazer as coisas com consciência, uhum, você vai sempre andar com medo, porque também o seu medo está sendo reflexo da falta de técnica que você está tendo. Porque uhum, quando você tem técnica, você fica seguro. É a mesma coisa quando você vai dirigir pela primeira vez e depois que você tem 5 anos de carteira de motorista. Você já faz as coisas no modo automático, né? E você está seguro do que você está fazendo. E dirigir carro é um evento mega perigoso.
Pode acontecer inúmeras coisas, inclusive você pode morrer. Mas ninguém entra no carro pensando nisso, entendeu? E esse é o ponto. Tem pessoas que elas falam tanto de tombo no rolê que às vezes chega até a incomodar. Tipo, te Exatamente. transmite. Você começa a ficar assim, putz, mano, é mesmo, né? Se o meu pé torcer ali, se eu bater a mão aqui, isso, e quando você fica focado nisso, geralmente você gera isso. Você vai acabar se arrebentando todo. Então, assim, é o que eu falei, aqui não é um conselho de não use equipamento, pelo amor de Deus. Uhum. Inclusive, se você for andar em transição grande, pista alta, é É, muito importante você usar, por exemplo, um Half. capacete, né? Ralph e Um Half capacete. sem joelheira e capacete é burrice. Porque o Half é a transição grande, tem efeito chicote. Se você cai errado, você faz assim, você vai para frente, Eu né? já desmaiei com capacete, velho. Batendo a Entendeu? cabeça, desmaiei. Entendeu? Então, assim, tem situações que é burrice você não usar. Você tem que usar. E se Exatamente, você é. não se sente seguro, você pode estar andando um caixote dessa altura, velho. Se você não está seguro, se você é iniciante, use. Agora, saiba que é um esporte perigoso e que focar 100% no medo não é uma boa ideia. É esse que é o ponto. Você tem que tentar, assim, pegar a técnica o suficiente para ficar confiante, porque isso são esportes de risco calculado. Isso. Esse é o termo. Igual quando você vê um cara dar um backflip de moto. Pensa no tamanho da amplitude. O cara voa 20 metros, véio, com uma máquina que pesa 200 quilos. Então, assim, a chance de ter uma coisa fatal é muito grande. Então, você não vai fazer Isso. aquilo ali nem com medo, nem sem técnica. Então, andar de patins não é loucura. Tem gente que acha que é loucura, que acha Uhum. que é tipo assim, não, esses caras Não, são muito exatamente, é. doidos. Não tem nada a ver com loucura, é técnica. Quando você vê um Danilin dando flat spin de 4 metros de altura, 3 metros de altura, pulando a pessoa em pé, ele já deu esse flat spin 4.000 vezes no mínimo, até ele dar um Uhum. por cima de alguém. E você tem certeza que ele não está fazendo isso, aquilo ali com medo, é confiança total. Exatamente. Então assim, eu vejo muita gente andar dessa forma e você percebe que o cara está realmente completamente travado, porque o medo está tipo, dominando mesmo, e muitas vezes é falta de técnica e é mentalidade mesmo, é o jeito que você tem que pensar em relação a como andar de patins. Se você ficar realmente achando que toda hora você vai se arrebentar e que você vai machucar e que você tem que se enrolar no plástico bolha e colocar Uhum. todos os equipamentos que existem na terra, uma hora você vai acabar machucando todo equipado, que já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com um monte de gente. Então, assim, é desenvolver a técnica e consciência e confiança. E se você não está confiante, você tem que treinar mais, saca? Agora, isso é uma variável muito grande. Assim, eu, por exemplo, eu morro de medo de andar no half, porque eu não gosto de altura. Então, toda vez que eu for andar ali, eu vou andar morrendo de medo. Até o dia que eu acostumar com a altura, e isso vai ter a ver com treino, com Isso. frequência, eu continuar indo muitas vezes. E eu não jamais vou entrar lá e vou andar sem capacete, sem joelho, porque é burrice. Porque, primeiro, que eu não estou confortável. Segundo, porque a gente acabou de falar, transição alta, efeito chicote, não é uma boa ideia. Você cai lá de cima, você precisa ter a joelheira para você cair em cima. Então, assim, é bom senso, técnica, confiança. Uhum. Você ficar para sempre com medo, tem alguma coisa errada, você vai acabar atraindo lesão, velho. E realmente é assim que acontece. É a coisa mais estranha do mundo, é porque tem até acho que eu não sei se é no Black Market ou se é na Barely Dead, sei lá, que o Julian Barr fala assim, não, dá para fazer esse cano aqui, o problema é aqueles arbustos ali, você não pode cair no Uhum. arbusto. Aí ele mesmo comenta, ele fala, eu falei do arbusto, o que aconteceu? Caí no arbusto, tipo assim, É, porque parece que você cria a parada, sabe? é, Então, eu acho que assim, essa parte que você falou aí, né? Pode acontecer, mas não é uma coisa assim de energia ruim, não. É uma questão, é uma coisa que até o Demetrius falou no Jump Street, Ele falou assim: quando você está com medo, altera a sua respiração, seu batimento cardíaco. Então, altera a parte física mesmo, que vai, consequentemente, vai te atrapalhar na hora de você pular no corrimão, ou mandar uma manobra, ou mandar um aéreo, mandar um 300, 360, seja o que for. Vai atrapalhar a sua concentração e mandar manobra. Você não vai ter, você não vai estar na situação adequada para isso. Aí é, gera o tombo e gera
você acaba machucando por isso, entendeu? Então tem Ah, essa, não é uma parte assim, energias negativas, não é isso, né? Que a gente está querendo dizer aqui. Eu estou querendo sim, dizer, não, e não. tem a parte física mesmo, né? De que é por isso, por que Sim, acontece que você cai, né? E muita gente deixa se levar por isso, igual você falou, né? Muita gente acaba se protegendo todo com medo de cair, ao invés de trabalhar na técnica e aumentar, e levar passo a passo. Eu diria assim, você tem que saber o que você o que você faz, o que você sabe fazer e qual o seu limite naquele momento e o que você quer fazer e se você consegue fazer ou não e como chegar e como fazer, entendeu? Peraí, vou pensar aqui como vou mandar essa manobra, entendeu? Vou tentar é, colocar na minha cabeça e criar um step by step, passo a passo, até você chegar naquele momento, que daí, quando você conseguir passar todos esses steps, vamos dizer assim, né, os passos, a confiança vem e o medo totalmente desaparece. Então, o medo, igual você falou, é falta de técnica mesmo, né? Você está deixando a falta de técnica tomar conta do rolê, vamos dizer assim, entendeu? Ao invés de é, você parar e pensar e vamos colocar tudo na mesa aqui, ver como é que eu posso fazer essa manobra. é. E Porque fora antes de. que tira a diversão, né, velho? Você andar com medo é a pior coisa do mundo, velho. Eu te É, expliquei, né, como eu andava antes, depois mudou, velho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, mas eu andava com muito medo por influência de outras pessoas ao meu redor, e depois, quando eu não tinha mais essa influência, e tive a influência de outras pessoas que te colocavam para cima, velho. Assim, não, você vai acertar, velho. Você vai acertar. Não, você tá olhando isso. Não, você vai acertar, velho. Nem pensa. É lógico que é só vamos dizer, palavras positivas, mas quando você recebe aquele tipo de motivação, ao invés de falar assim, não, velho, você quase bateu a cabeça na quina ali, você viu? Que isso, velho? De vez você troca esse é tipo de conversa, exatamente isso aí. É sua mente vai exatamente isso aí. mudando aos poucos, aos poucos. E hoje em dia eu ando bem melhor do que quando eu andava, quando eu parei de andar antes, né? Quando eu parei, quando eu tava com 32. Principalmente por causa do medo, velho. Que eu não tenho medo. Mas tem essa parte. Quando eu não me sinto legal, eu não mando as manobras. Mas no dia que eu me É, sinto legal, você tem que entender seu corpo, sua situação mental sua do dia e vibe, tal. tudo, tudo. É. Então é isso que rola, né, velho? É mais um conselho pra E galera aí, né? isso mudou para você quando você começou a andar com o CJ, com o Dom West, não foi? Com essa galera? Foi, A velho, galera andar falava, com. vai, Quando eu você vai mudei acertar, vai, 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 é, mano. É quando eu diferente, mudei pra realmente. Austrália, né, eu conheci o CJ. E no dia que eu conheci o CJ, a gente foi fazer tipo uma mini tour, né, pro Sydney. Eu até fiz eu fiz uma mini edit, né, velho, desse rolê, né? Vou colocar aqui embaixo, aqui na descrição. Eu acho que esse dia tinha uns 19 anos, eu ia fazer 20 e tal. Quando a gente acabou de conhecer ele, foi quando a gente ficou amigo. E, cara, nesse momento, assim, tipo assim, a motivação que os caras estavam te dando é incrível. Não deixava você nem parar para poder, não vou dar rolê hoje, não. Não, não, se levanta e dá um rolê, velho. Pelo menos sente a patinação, o rolê de hoje, vê como é que você tá, entendeu? E é isso, tipo assim, você vai acertar. Não, Carlos, you got this, man, you got it. Just send it. Era assim, manda, É, velho, você vai acertar, velho. E é, o CJ falava uma coisa muito legal, velho. Quando você quer acertar a manobra, não foca naquela manobra que você já, uma manobra que você já sabe mandar, mas tá tendo dificuldade. Você não foca na manobra, foca em você aterrissando, velho. Ele falava assim: imagina você aterrissando a manobra, ou saindo da manobra, não encaixando. E quando ele falou isso, velho, e faz muito sentido, eu não sei por que faz, mas faz. faz, faz. Eu acho que é uma coisa mental mesmo. Você, tipo É, assim, imagina você saindo da manobra certinho. isso, Imagina você isso. saindo no flow. Faz, velho. Faz mesmo. Incrivelmente faz diferença isso. E é bem isso. Tipo, é igual quando você vai dar uma troca e em vez de você encaixar a primeira, você pensa na troca e você não acerta nem a primeira. É É. tipo isso. Não é viagem, velho. Aí você trava naquela primeira ali para sempre, né, velho? O pé não sai, velho. Não vai para a segunda de jeito É, nenhum. Se é três, então, vixe, nem na terceira, não chega nem na terceira. E é uma doideira isso. Então, tipo, é um trampo mental antes de mais nada. E isso. se você cria na sua mente a cultura do medo, né? De tipo, nossa, não pode. Não, imagina, não, outro dia eu tava vendo. Tem cara que no meio do rolê, velho, começa a trazer história de sei lá quem que estourou o braço, que não sei o que. Você fala, irmão, Nossa, faz tem lembra daquele comigo. cara, velho? Lembra daquele cara que quebrou a perna lá na Rolling Rollers? Até hoje ele não anda direito, velho.
Cara, eu escutei isso um dia desse aí, velho. Isso aí. Não, o osso pra fora, assim, na hora, assim, velho, É, sabe? Você lá velho. empucando. Você empurrou, irmão, cara. O pé dele saiu assim, velho, o osso. Aí você fala, irmão, por que você tá falando disso agora? Aí você já nem quer ir mais, você já nem quer andar, você já... Você tá doido? Não, Mudou o isso aí é mindset foda, velho. total, não dá. Então, assim, isso é um negócio que eu vejo às vezes, e eu vejo que isso é uma coisa que prende a pessoa de evoluir, a pessoa não percebe que ela faz isso, ela não percebe que ela Isso. põe o foco no pior resultado possível de você tentar uma manobra, que é você se arrebentar todo, ao invés de exatamente visualizar você saindo certo da manobra, sabe? E aí Uhum. quando você vê que você não tá fazendo de jeito nenhum e não consegue, você tem que estudar, velho. Igual o Canibal aprendeu Royal e Backslide muito primeiro que eu. E a gente andava junto, a gente tinha mais ou menos o mesmo nível. De repente ele fez assim, velho. Aprendeu Royal, Backslide, Bio, um monte de trem. Eu cheguei a ficar até triste, não porque ele estava andando mais do que eu, mas porque eu não consegui nem fudendo, velho. Acompanhar, né? Você Não ficava feliz por ele conseguia, estar lá, mas triste que não estava junto com ele, né? porque eu não estava conseguindo eu não entendi a mecânica do Royal, como que você não cai para trás, como é que você fica com o pé assim, não faz assim, e eu tentava Sim. fazer, e todos eu fazia assim, e aí eu fiquei, mano, é uma parada quase de ciência mesmo, assim, de ficar, tipo, Isso, isso. assistindo, pausava o VHS, né, via 200 vezes, aí tentava fazer de tênis, aí encaixava na beirada do sofá, aqui na cama e tal, e ficava até o negócio dar um clique, você fala, nossa, acho que É. agora eu peguei, velho. Então, assim, muito você tá comendo porque você não sabe. Você não, aí É. tem cara que acha que sabe, mas não sabe, velho. E aí fica com medo por causa E disso, não porque não elabora essa parou parte, né? Eu não sei, científica do vamos negócio. elaborar, vamos elaborar É, essa parte, que é a parte é, técnica e científica, vamos entender isso aqui. Não, e é. fica preso no medo no começo e não vai para lugar nenhum, né, velho? Exatamente. E é um trem muito doido, velho, assim, como que funciona isso, né? Eu acho que, igual você falou, que tem pessoas, a gente até conversou isso em outros episódios, que são o talento natural, né? Que tem gente que Isso. vence isso, tipo, que tem um automatismo com isso, E já que, isso que eu quero dizer quando do talento natural. É a pessoa que que já entende, já tem, vamos dizer assim, é default dele, tá ligado? Já vem no cara o medo não fazer instalar de parte. fábrica, É, está lá de é, fábrica já. Ou é, tem gente que aprende rápido. É isso, por exemplo, você coloca duas pessoas para poder aprender ali o top soul, que nunca mandaram antes, num lugar vamos dizer, numa escada, num cano. Tem um que vai mandar na hora e o outro talvez não. E talvez o medo ali, ó, tá envolvido naquela situação. Então, aquele cara que é, consegue mandar rápido, eu acho que é um talento natural, que não é a parte só física, é a parte mental. Isso que eu quero dizer quando eu falo a é, parte, o cara é natural, é. entendeu? É o conjunto das duas coisas, né? Um É. domínio do próprio corpo barra num foco, tem um mindset certo, né? Não foca no medo, Uhum. é diferente, né? É muito doido isso, né? Engraçado como funcionam essas coisas. Eu já fui todos os caras, velho. Tipo, eu já fui o mega medroso, eu já fui o que aprende coisa rápido, eu já fui o cara que não aprende nem fudendo. E, tipo, que vê todo mundo evoluindo e não entende por que não consegue. E por isso que acho que a gente queria falar disso, porque é meio que uma dica, talvez, né? Não sei se a gente está até É. sendo meio viajado nesse papo, mas é um pouco isso, assim, da pessoa tentar mudar um pouco essa mentalidade de nossa, machucar, machucar. Não pensa isso quando você for andar, pensa no que está fazendo você não conseguir, ou por que está tão Uhum. difícil, ou por que está tão perigoso. Tipo, eu percebo que os meninos estão tudo andando, uma galera do PH andando Ralph aqui. Outro dia eu fui lá, mano, só de eu ver aquele bagulho, velho, só de eu ver a É, altura que é, eu já, vai dar medo. eu já fico intimidado, porque eu não sou uma pessoa que lida bem com a altura de maneira geral. Eu não Uhum. gosto. Assim, e olha que doideira. Eu não ligo de estar a 30 mil pés de altitude num avião, por exemplo. Eu Uhum. acho que eu saltaria de paraquedas. Mas É mesmo? Eu não saltaria nem ah, fudendo. eu saltaria, mas eu não pularia de bungee jump, por exemplo. Eu, Entendeu? nada disso. Minha namorada me chamou para Entendeu lá a de bug jump. doideira? Falei, não, você vai, eu te olho, te espero lá embaixo. Não, bungee nem bungee de jeito nenhum, porque o paraquedas é quase que você tá voando, é tão alto, velho, que se você morrer, mano, é tipo assim, se o trem não abrir, é outra viagem. Talvez Você eu morre de saltaria. ataque cardíaco antes de bater no chão. É, talvez eu saltaria. Agora o bungee é como ficar na beirada de um prédio e pular. É igual o Ralph, é um negócio que não é 30 mil.
É 4 Isso é metros, verdade. mas... Então é, Sabe é por uma quê? outra dinâmica, eu fico com É, medo, eu acho foda. isso que eu ia falar, outra dinâmica. Eu andava em Ralph. Eu comecei a andar em Ralph, antes de andar em street mesmo, né? De corrimão e tal. Andei muito tempo em Ralph. E, cara, eu não tinha medo nenhum de altura, não tinha medo de dropar de fake dos Ralph gigantescos, vinha e dropava de fake, vinha fazer, dava invert, vinha, dava backflip, não tinha medo nenhum, a altura ali não existia para mim. Ficar perto da borda eu não sentia nada. Sabe quando você fica perto de um lugar meio alto, você sente a gravidade É mais isso. Para forte? mim, esse é o problema para Então, mim. Esse é o problema daí para mim. eu parei de andar, né, em Ralph. Nunca mais andei depois que eu parei uns 15 anos atrás. E quando eu fui no Brasil dessa outra vez aí, eu e o Big Red, a gente foi lá nesse Ralph do Mangabeiras, que é gigantesco, É gigantesco, gigantesco, é muito velho. grande, mano. Cara, tremendo na base, tremendo. Falei, como é que eu andava disso, velho? Como é que eu vim aqui, mandava invert aqui, como é que eu mandava aéreo, como é que eu dropava como fosse nada, eu mandava, tipo, eu lembro que eu mandava manobra de bordo e voltava de costa e nem sentia, tipo assim, nada, entendeu? Você não tem que, nem que pensar. E lógico que tem um medo envolvido, mas é a parte de você acostumar com aquela situação de estar no lugar alto e entender aquilo, até passar para o seu corpo e seu corpo eliminar o medo e você conseguir mandar as É, manobras. E tem muito disso aí, né, velho? E ali para eu, mim é um grande desafio, velho, porque eu acho muito gigante. Eu acho muito gigante. Me intimida chegar de tênis e olhar, eu falo, nossa, tá louco, velho. é, Mas aí eu tô querendo ir lá. Ao mesmo tempo, eu tô querendo ir lá, ver o que eu arrumo, né? Como é que vai ser o desafio e tal. E o bom de você andar num negócio muito grande de depois é transição tudo é que minúsculo, né? todas as transições são minúsculas, todas ficam Velho. mínima, pequenininho mesmo. Em jump box, então, velho, você fica a coisa mais fácil que tem, porque uma coisa difícil do Ralph não é mandar a manobra, é aterrissar a manobra naquele negócio, no veste, tá ligado? Isso, a É, preocupação sua é voltar. Tudo, qualquer coisa, qualquer milímetro que você erra, centímetro, vamos dizer, você leva um off, e um off, off você cai lá gigante. embaixo, é gigante. Isso aí é coisa, erro minúsculo que você tem. Você, nossa, errei o giro aqui, fudeu, tá ligado? Fudeu, vou cair É, lá embaixo. E é, quando você não tem isso, esse erro minúsculo, você vai dar um jump box para poder aterrissar. Vamos dizer que você é de uma transição para outra. Transição, né? Não é transição reta, não. Depois você pega a mãe Ralph, velho, isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Você pular de um e aterrissar no outro. É coisa assim que você nem preocupa mais. Você dá 3.540. Eu mandei 720 de costa, mandei algumas vezes. E você não preocupa mais, velho. Porque, por causa do Ralph, entendeu? Por causa do vertical do Ralph, né? E é. você ter, tipo assim, uma área de transição muito pequena, de transição de aterrissagem, né? É bem pequena ali. Então, você se acostuma, você treina seu cérebro para ficar bem afiado na hora de mandar a manobra para você voltar certo. Porque se errar, velho, a pior coisa do mundo é você cair lá no flat, viu, velho? Quando você manda uma, uma manobra, O velho, a off é sensação, triste. velho, o off se faz assim, ó, e aquele trem que sobe no estômago quando você tá caindo, velho. E quando você aterrissa, velho, nossa, dói até 4 a metros de cabeça. altura, 4 Agora a metros de cabeça altura, sem você direto bater pro a chão. cabeça. Você dói É, a cabeça sem bater a cabeça, velho. Então, é foda. bem isso mesmo. Bem Então, isso. o Ralph é bom para isso. Transição em geral, vamos dizer assim, né? Você É, achar tudo fica bem mais fácil. Então, acho que é isso, né, mano? esse episódio foi trazido a vocês por Changa Podcast. Lembra? This episode was brought to you by Slim Jim. Os Nis, né, velho? Nis era assim. Os Knees, Mountain Dew. Do the Mountain Dew. do. Alguma Do the coisa assim, do. né? Yeah. Eu lembro disso aí, né? Step into a Nossa. Slim Jim. Cara, Snap. falar Snap into. nisso, tem eu vou te passar esse canal, né, no YouTube que apareceu, e o cara tá colocando várias é, filmes antigos, né, os filmes antigos, tipo, é, Ah, os vídeo patins antigos. eu vi de patins antigos com uma resolução muito boa, velho. Acho que ele tem todos os originais e deu uma remasterizada ali, entendeu? Que Sei. o negócio ficou bonito. Como é que chama o canal? Ah, eu tenho que olhar aqui, deixa eu olhar aqui, peraí.
Vai demorar um pouquinho. Mas eu te mando, eu coloco aqui embaixo também, te mando. E muito foda, velho. Ver esses vídeos que a gente viu naquele tempo lá de, tipo assim, fita cassete, que gravou 400 vezes antes de chegar na nossa VHS, casa. né? VHS, quer dizer, né? Aí você vê você não vê nem quem que tá andando, né? Você reconhece o cara pelo o estilo Pelo dele, porque jeito do rolê. pelo rosto não tem nem como, né, velho? Então, a imagem é muito boa, é muito legal. E eu assisti também um Nis, velho. Não, Damage Goods. Damage Goods eu assisti Nó, com a essa é antiga. resolução máxima. Ô, velho, o começo desse filme é muito bom, velho. É muito. O pessoal andando no campeonato que teve na França, eu acho. Eu esqueci o nome do Lausanne? campeonato. É, Lausanne. Isso era Lausanne, tipo, foda. o Ralph, a galera destruindo, e tem a É, parte street também, é muito foda. E teve uma parte também no Nice. E, cara, eu pensei que Royal veio depois de 96, mas no Nice já tinha gente dando Royal no Ralph, velho. Em é, 95. é, já tinha. Então Acho que Royal sim. veio. Eu não sabia, não, velho. Porque Doideira, eu. né? Porque 95 foi o ano do primeiro X Games. Ninguém deu Royal no primeiro X Games. Não, no primeiro não. Não Não, existia não, Royal mas ainda, o né? primeiro X Games foi 93, foi não? Não, 93, 94? 95. Foi Foi 95. 95. É. O primeiro X Games foi 95. Aí eu pensava sempre na minha cabeça que o Royal veio mais para 96 e tal, mas não, o pessoal já tava mandando, né? Por isso que eles chamam Shift na Austrália, porque já existia Shift, na é. Austrália. É, Eles falaram que eles que inventaram o Royal, que chamava de Shift, que na verdade não era o Royal na bota, era o frontside com seu corpo virado, e seu pé e sua perna virava junto com o corpo, você estava no shift no seu corpo, né, no seu tórax, assim, né? E ia deslizando. E isso naturalmente ia virando o Royal. Aí eu acho que o Brook, né? Brook Howell-Smith, ele que deu o nome de Royal para a manobra, aí já colocando a bota, entendeu? Mas aí nunca virou Royal na Austrália, quer dizer, virou de uma certa forma, mas todo mundo continuou chamando Shift. Manda um Shift aí, não é? e É... a galera até falava, seu Royal saiu de Shift. O cara mas enfim, é isso aí. Mas bom demais, velho. Mais um Bom episódio. demais. Tchanga Podcast, episódio 7. Se inscreve, Se deixa um like, inscreva. deixa um comentário, segue a gente no Instagram. E é isso, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu Muito pelo obrigado apoio. pela audiência, pelo apoio. Continua acompanhando a gente que vocês vão ver. Tem muita Beleza? coisa legal vindo pela frente aí, velho. É só questão de tempo mesmo, né? Como a gente fala aí, eu e você, a gente tem nossas vidas, né? Trabalhando e tal. E fica difícil de. É tanta coisa que a gente quer fazer e tanta entrevista que já tem alinhado, né, velho? Que Ah, é muita coisa para poder sair lançando, assim, pra gente, que a gente não consegue produzir esse tanto de coisa, né? Conteúdo a gente tem, pra caralho, velho. A gente tem um conteúdo. Agora, a parte de produção fica um pouco devagar porque a gente tem nossa vida, né? Mas a galera tá gostando, a galera tá curtindo pra caralho o que a gente tem pra dizer, o que a gente tá trazendo. A gente tá feliz pra caralho com isso. A gente vai continuar fazendo, velho. Por muito tempo. Por muito né? tempo, velho. Às vezes devagar, às vezes rápido, mas sai, É isso aí. não é? Então é isso. Valeu. Beleza. Tamo Valeu junto. demais.